Olá, galerinha do segundo ano do Colégio Sagrada Família, aqui quem está falando é o professor Arnaldinho de Física. Galera, nas últimas aulas nós vimos em calorimetria a equação do calor sensível, ou seja, a quantidade de calor quando ocorre apenas mudança de temperatura. Hoje nós vamos saber o que acontece quando ocorre a mudança de fase, ok? Mudança de fase, ele diz o que é mais fácil, derreter 1 kg de gelo ou vaporizar 1 kg de água. Derreter 1 kg de gelo, né? Já já a gente tem a explicação técnica. Ó, estado físico, ó, vou dando os exemplos. Fusão, lembra do Goku, né? E o Vegeta, fusão. Ó, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo, sorvete. Quando você toma sorvete, se você demorar, o sorvete derrete. Ele passa do sólido para o líquido. O gelo virando água. Por quê? Porque ele absorve calor, ele recebe calor. Por isso que a gente chama de reação endotérmica. Absorve calor. Então, ó, ele recebe calor, calor positivo. Sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, um exemplo, a água virando vapor d'água. Água fervendo. Ela absorve calor, a água recebe calor para poder evaporar. Se ela não receber calor, ela não evapora. Mais calor, calor positivo. O processo inverso, por exemplo, a condensação, a gente lembra da chuva, né? Passagem do gasoso para o líquido, a chuva. Nesse caso, ele não está recebendo calor, ele está perdendo calor. Está esfriando, está perdendo calor, filho. Ele não está recebendo, ele perde. Do líquido para o sólido, solidificação. Um exemplo, a água virando gelo. Simples. Recebe calor, ou recebe não, perde calor. Por isso que se chamam reações exotérmicas. Endotérmicas, recebe calor, exotérmica, perde calor. O processo direto é endotérmico, recebeu calor. O processo inverso é exotérmico, perde calor, libera calor. Sublimação, tanto do sólido para o líquido como do líquido para o sólido. Um exemplo do sólido para o líquido, a naftalina. A naftalina, aquelas bolinhas que tem branquinha, né, que mamãe bota no guarda-roupa, nas gavetas de roupa, que é para evitar o surgimento de traças e baratas, viu, na roupa. Essas aquelas bolinhas brancas que tem um cheirinho desagradável. Elas têm essa propriedade, elas passam direto do estado sólido para o estado gasoso, direto do estado gasoso, ou do sólido para o gasoso, desculpe. Direto do estado sólido para o gasoso, não passando pelo estado líquido. E aí não mancham as roupas. É o que evita que a naftalina manche a roupa da galera. Um exemplo do inverso, do gasoso para o sólido, a chuva de granizo, chuva de gelo. Chuva de granizo, neve. Ó. Propriedade de mudança de fase. Cai muito na prova do Enem a propriedade de mudança de fase. A primeira propriedade, não ocorre mudança de temperatura durante a mudança de fase. Ou seja, se você tem lá água, o gelo, você tem lá gelo, o gelo entra em fusão a 0 graus Celsius, então durante toda a mudança de fase a temperatura vai permanecer 0 graus. Diferente do calor sensível, que ocorre mudança de temperatura. Você vê que já é diferente. E aí, ele vai passar a ser água a 0 graus Celsius, a 0. Depois que todo o gelo se transformar em água, é que a temperatura começa a mudar. Ela vai mudando e aí eu tenho calor sensível. A segunda propriedade da mudança de fase é a de pressão. A temperatura de mudança de fase, ela depende da pressão. Se a pressão aumenta, essa temperatura de mudança de fase, ela também aumenta. Por exemplo, aqui em Maceió, ao nível do mar, a pressão é de 1 atm. Então, como a pressão é de 1 atm, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Já em São Paulo, que é capital, é na altitude, nós estudamos isso, viu, em hidrostática, pressão atmosférica.
Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, exercida pelo ar atmosférico. Então, já quando a gente está em São Paulo, capital, acima do nível do mar, a pressão é menor que 1 atm. Como a pressão diminui, a temperatura de mudança de fase também diminui. Ou seja, a água que aqui em Maceió ferve a 100 graus, em São Paulo ela vai ferver a 97 graus. Uma utilização prática para isso, que a gente utiliza bastante, realmente, é a panela de pressão. A panela de pressão, quando a gente coloca os alimentos para aquecerem, para cozinharem com água, numa panela comum, eles vão começar a cozinhar a 100 graus. É o máximo, é a temperatura máxima que eles vão cozinhar, a 100 graus. Na panela de pressão, como a pressão é mais do que o dobro, chega a ser de 2,4 atms, a temperatura ela vai para 122 graus Celsius. Então a temperatura de cozimento dos alimentos é maior do que na situação normal. E aí os alimentos vão cozinhar mais rápido, porque eles estão aquecendo numa temperatura maior do que na situação anterior. Viu? Panela de pressão. Cai muito no Enem. Vamos lá? Calor latente. O calor latente, ele mede justamente isso, a quantidade de calor que um corpo necessita na mudança de fase. Para ele mudar de fase completamente. Para sua massa, que ele tem lá, mudar de fase. Tá aí? Equação do calor sensível, que macete. Olha a do calor latente, que mole. Calor igual a massa vezes o calor latente. Tá aqui as explicações das unidades de medida. Detalhe, viu? Você vê que no processo direto, o calor latente é positivo, fusão e vaporização. No inverso, ele é igual, só que ele é negativo. Absorve calor, recebe calor, perde calor, cede calor. Fusão, solidificação. Vaporização, condensação. Viu? Aí o calor latente da água, ó, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Aí está a explicação. O gelo, na fusão, para o gelo derreter, para cada grama de gelo, eu só preciso de 80 calorias para ele derreter completamente. Já a água, para cada grama de água, eu preciso de 540 calorias. É bem mais. Então dá mais trabalho realmente para ferver a água do que justamente para derreter o gelo. Viu, galera? Curva de aquecimento. Gente, ó, aqui eu tenho estado sólido, ele deu a água, fusão a 0 grau, estado líquido, fusão, estado líquido, mudança de fase. Durante a mudança de fase, a temperatura é constante. Sólido, fusão, líquido. Vaporização, no caso, a 100 graus, né? Ali está a 30, então ainda continua. Quando chegar em 100 graus ali, vaporização. Passagem do líquido para o gasoso e depois estado gasoso. Tá bom? Beleza, galera? Aí eu prefiro fazer um exemplo que tem no livro de vocês, no módulo. Coloca aí na questão 4, né? Na página 14. Viu, beleza? Vamos lá. Ele diz para a gente analisar essa curva de aquecimento referente a 10 gramas de uma determinada substância. Determine em cada trecho a quantidade de calor recebida pelo corpo e indique o tipo de calor associado. Na letra A, é para dizer o valor da quantidade de calor e se ele é calor sensível ou calor latente. Lembrando, sensível, mudança de temperatura, estado físico. Sólido, líquido, gasoso. Calor latente, mudança de fase. Fusão, vaporização, viu? Liquefação, condensação e aí vai. Vamos lá? Q1, vamos para o Q1. No estágio 1, a temperatura está mudando. Tá vendo? De menos 20 para 20. Qual é a variação de temperatura? 40 graus. 20 para 0 mais 20. 20 mais 20, 40 graus Celsius. Não mudou a temperatura, não mudou em 40 graus. Mudança de temperatura, que macete, calor sensível.
Qual foi a quantidade de calor? De 0 para quanto? Para 80. Então, o calor fornecido foi 80 calorias. Calor sensível. Mudança de temperatura. No trecho 2, muda a temperatura? Não, permanece 20. Então, é mudança de fase, não ocorre mudança de temperatura. Mudança de fase, calor latente. Quanto de calor nesse calor latente? Olha o eixo do calor aqui, de 80 para quanto? Para 200. 80 para 200, 120. No trecho 2, 120 calorias, calor latente. Trecho 3, qual é a variação de temperatura? De temperatura. 20 para quanto? Para 100. 20 para 100, 80. Não é mudança de temperatura? Calor sensível. Mudança de temperatura. Que macete, calor sensível. Quanto de calor? No trecho 3. Começa onde? 200. O calor termina onde? 520. 200 para 520, 320. Calor sensível, mudança de temperatura. Que é 4. No estágio 4 não muda a temperatura, 100 graus. Calor latente, mudança de fase. 520 para 820, o calor 300. 300 calorias, calor latente. O que é 5? Mudança de temperatura. Qual é a variação de temperatura? De 100 para 110, 10 graus. Qual é a quantidade de calor? 20 para 40, 20 calorias. 20 calorias, calor sensível, mudança de temperatura. Na letra B, ele pede para a gente calcular o calor específico e o calor latente em cada situação. Ó, a primeira situação, Q1, calor sensível, que macete. Ó, o calor, 80, a massa 10, variação de temperatura 40. 10 vezes 40, 400, vai dividindo, está multiplicando a letra. 80 dividido por 400, 0,2 calorias por grau Celsius. O segundo, ele pede para a gente calcular no trecho 2. Olha o trecho 2. Calor latente, que mole, mudança de temperatura. Quantidade de calor é 120, a massa é 10, 120 dividido por 10, 12 calorias por grama. E assim sucessivamente. Trecho 3. Calor sensível, que macete. Faça o cálculo aí, olha aí o cálculo direitinho, 0,4. Mesmo cálculo da primeira. Variação de temperatura dele, 80 graus Celsius. Q4, calor latente, que mole. A quantidade de calor 300, 300 dividido por 10, 30. E o quinto, calor sensível, a quantidade de calor 20, na equação do que macete, variação de temperatura 10. Fazendo o cálculo, 0,2 caloria por grau Celsius. Beleza, galera? Dá uma olhadinha, viu, e faz direitinho. Aí eu passei para a página 20, questão 6. Na questão 6, ele quer que a gente dê o gráfico de mudança de fase. Ó, temperatura em função da quantidade de calor. Mas ele disse que na forma de gelo tem água a 25 graus Celsius. O que é que vai acontecer? Ele quer que esses 25 graus Celsius congele e se transforme em água a menos 18 graus Celsius. A menos 18. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura vai diminuir, só que ela não diminui de uma forma só. Porque ele vai de 25, mas ele está no estado líquido. Eu tenho água a 25 graus Celsius, água. Espera aí. Aqui rapidinho, que aqui tem água para vocês verem. Ó. Tá vendo aqui? Olha só, eu tenho água. Achei, eu tenho água. Gente, é para congelar. Então quer dizer que eu vou passar do estado líquido para o estado sólido. Vai virar gelo.
Então vai ter que passar pela solidificação. A passagem do estado sólido para o estado do estado líquido para o estado sólido. A solidificação, passagem do líquido para o sólido. Então vai congelar. Logo, primeira coisa, pegar essa água que está a 25 e ir para a temperatura de mudança de fase. Vai ter que ir para zero. Então ele vai diminuir até zero. Então está aqui, a temperatura tem que diminuir. Aqui não está, ele está dando aumento de temperatura. Então esse gráfico da letra B está errado. Por que esses gráficos aqui estão errados, professor? Primeiro esse aqui, a temperatura é constante. Quer dizer que ele está dizendo que ele já está congelando aqui. É mudança de fase. Então está errado. Esse aqui nem ocorre mudança de fase. Nem o de lá, nem o de cá. Esse aqui não, ele diminui e vai para onde? Para zero. A temperatura é constante. Estado líquido. Passagem do estado líquido para o estado sólido. Estado sólido. Diminuiu para 18 graus. Estado líquido, solidificação, estado sólido. Mudança de temperatura. Então, alternativa A de Arnaldinho. Beleza. Ó, vamos lá? Questão 14. Nós já fizemos muitas questões já desse módulo. Ó. Vamos para 14. A questão 14, ela está na página 22. Ele diz: um técnico de laboratório de química, para destilar certa massa de água, usou um aquecedor elétrico para colocar em ebulição 80% dessa massa, pois o mesmo não pôde funcionar a seco. Considere que essa massa está a 20 graus Celsius e que levou 5 minutos para ferver a 100 graus Celsius. Anotando-se um regime estacionário e sem perda de energia, o calor de vaporização igual a 540 calorias por grama e o calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius, calcule o tempo total programado pelo técnico para o desligamento do temporizador do aquecedor, considerando que o mesmo não tenha sofrido qualquer danificação. Ou seja, ele quer saber o tempo, né? Bem, logo, primeira coisa, a potência ela é constante, né? A potência do aquecedor é constante. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente, 540. Olha a massa. A massa, ele disse, ó, usou um aquecedor elétrico para colocar em ebulição 80% dessa massa. Então, a massa que vai vaporizar, ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu coloquei aqui 0,8 m. A massa que vaporiza não é toda. No começo do processo, ele utiliza toda a massa, M. Mas a massa que vaporiza é 80%. 80% é 0,8. 80 por 100. 80 dividido por 100, 0,8. A variação de temperatura nesse tempo de 5 minutos estava em 20. Se vai vaporizar, vai ter que entrar em ebulição. 100 graus Celsius. Ei, dica, viu? Ele não era obrigado a dar esse 100, não. Esse 100 você tinha que saber. Não é para entrar em ebulição? Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então vai de 20 para 100. A variação 80 graus Celsius. Logo, como a potência é constante, a potência que o aquecedor fornece no estado líquido é igual à potência para ele executar a vaporização. A potência é a mesma. Tanto no processo de mudança de temperatura, como no processo de mudança de fase. Como é que se faz potência? Calor dividido pelo tempo. Calor dividido pelo tempo. O calor no estado líquido, mudança de temperatura. Que macete! O calor na vaporização,
vaporização, ebulição, mudança de fase, que mole. Logo, por seus respectivos tempos. Aí vamos lá. Ele leva 5 minutos para ferver a 100 graus Celsius. Ele levou 5 minutos para chegar aqui, para atingir os 100. Aí, né? Logo, como ele quer apenas o tempo da vaporização, posso cortar essa massa com essa massa. 1 vezes 80, 80, vai ficar 80 dividido por 5. Aí vocês veem que eu fiz o cálculo todo, né? Assim, a minha matemática que eu faço é assim, pô, eu faço simplificando, né? 80 eu posso dividir por 0,8, por exemplo. Viu? 80 dividido por 0,8. 80 dividido por 8 dá 10, mais é 0,8, uma casa, um zero, 100. Aí, olha, 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Aí vai dividindo. 540 dividido por 20. 54 dividido por 2, 27 minutos. Tá vendo? Simplificando, eu já teria feito mais rápido. Então, o tempo da vaporização, 27 minutos, para ele vaporizar. Aí agora você faz o tempo total. Ele levou 5 minutos para atingir os 100 graus Celsius e levou mais 27 minutos na vaporização, que é o tempo que ele está perguntando. Aqui. Calcule o tempo total programado pelo técnico para o desligamento do temporizador. Tá vendo? O tempo total é o tempo que vai levar os 5 minutos que ele tinha antes no estado líquido e 27 minutos para ele vaporizar. 27 mais 5, 32 minutos. Uma questão bem inteligente, cara. Muito boa mesmo do módulo de vocês. Bem puxada. E aí a questão 15, que é de gráfico, ó. Aí ele diz, na questão 15, uma massa M de água inicialmente a 19 graus Celsius é aquecida durante 10 minutos. Numa boca de fogão que emite calor a uma taxa constante. A variação da temperatura da água com o tempo de aquecimento é mostrada na figura a seguir. Determine a porcentagem de água que vaporizou durante o processo. Ó, ele quer o percentual, né, de água que vaporizou, ou seja, da massa de água que vaporizou durante todo esse processo. Perceba uma coisa, só olhando o gráfico, ó. O tempo, tanto que ele passa no estado líquido, mudando a temperatura, é o mesmo tempo que ele passa vaporizando. Já que foram 10 minutos, 5 minutos, mais 5 minutos, 10. E a gente sabe que a potência, ele tem uma potência numa taxa constante. Aí, ó, anotei os dados direitinho, peguei o gráfico para vocês verem. A potência ela é constante, é a relação calor pelo tempo. Mas o tempo não é o mesmo nas duas situações, tanto para mudar a temperatura como para mudar de fase. Então, se a potência é a mesma, o tempo é o mesmo, a quantidade de calor... Pessoal, como é que eu sei que a potência é o mesmo? Gente, é o mesmo aparelho. Se é o mesmo aparelho, é o mesmo aquecedor, ele sempre vai ceder a uma taxa constante. Era só se ele mudasse o aparelho, aí a potência seria diferente. Ó, logo, como a potência e o tempo é o mesmo, o calor também vai ser o mesmo. O calor no estado líquido vai ser o mesmo calor na vaporização. Aí, com os dados que ele me deu, calor no estado líquido, que macete. Calor na vaporização, que mole. Lá, chamei de M, o calor no estado, a massa total,
1 vezes 81, a variação de temperatura, 19 para 100, 81. Logo, 540, aí vai ficar 81 dividido por 540. Porque aí eu vou dar o percentual. Qual é o percentual? É a relação entre a massa da vaporização em relação à massa total. Aí vou dar em percentual. É como cabe aqui 0,15 da massa total. A massa que vaporizou é 0,15 da massa total. 81 dividido por 540. Logo, para transformar em percentual é só multiplicar por 100. 0,15, uma, duas casas, 15%. Termina aí, galera. Viu? Questão bastante inteligente também. Muito boa a questão do módulo de vocês. Espero que tenha ajudado aí, galera. Dá uma estudadazinha com força, viu? E aí a gente se vê na próxima, viu, galera? Tchau pra vocês. Um abraço.